João Fonseca mal se despediu do Masters 1000 de Montreal e já conhece o seu chaveamento para o Masters 1000 de Cincinnati, meus amigos. Pois é, vamos dar uma olhadinha agora como está o chaveamento do João e quem serão os próximos adversários dele, obviamente, se ele for conseguindo vencer os seus confrontos, e falar um pouquinho também sobre as diferenças do torneio, porque existem diferenças bem significativas que acontecem entre os dois torneios. Antes de tudo, só queria pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar um like, deixar um comentário dando seu feedback sobre o chaveamento, aquilo que você achou, se está fácil, se está difícil. E queria falar para vocês também que eu mudei de casa e é por isso que, infelizmente, nos últimos dias não tivemos vídeos aí. E bora que bora. Bom, como já é de costume, João Fonseca é seed no torneio, acabou caindo para o ranking número 27, depois da ótima campanha do Brandon Nakashima no Masters 1000 de Montreal, mas o fato é que João Fonseca acaba tendo bye na primeira rodada e na segunda rodada ele pega o vencedor entre Griekspoor e Van de Zandschulp. São dois tenistas holandeses, inclusive são muito amigos, vão se enfrentar aqui, é um duelo de amigos, mas o fato é que, diante da maneira que o João Fonseca vem se comportando dentro de quadra nesse Masters 1000 de Montreal, acredito que é uma partida duríssima e eu não sei se eu estou tão confiante para essas partidas, porque ambos os holandeses vêm de desempenhos bem positivos em Montreal, em especial o caso do Griekspoor, que acabou enfrentando o Zverev e não só enfrentou como ganhou, foi o maior upset aí do Masters 1000 de Montreal. Então são dois caras que jogam muito bem em quadras duras, a maioria dos resultados positivos da carreira deles aconteceu em quadras duras. Em especial, no caso do Griekspoor, é um cara extremamente agressivo realmente, e a gente sabe que quando o João enfrenta tenistas que não lhe dão tanto ritmo, como é o caso daquilo que aconteceu na partida diante do Shelton, faz com que o João fique um pouquinho em dificuldade dentro de quadra. O Zandschulp é um cara que é agressivo também, mas ao mesmo tempo é um cara que sabe muito bem fazer a transição de um tênis um pouco mais defensivo para um tênis um pouco mais ofensivo, e eu acho que o matchup entre João Fonseca e Van de Zandschulp é um matchup um pouquinho mais favorável, mas ainda assim é um primeiro confronto extremamente complicado para o João, principalmente no momento que ele está vivendo, que não está conseguindo encontrar tão bem o seu primeiro saque. Se o João vencer esse primeiro confronto, ele vai enfrentar provavelmente Casper Ruud ou o Majid Zak, que eu nunca sei pronunciar corretamente o nome dele, mas muito provavelmente vai ser uma partida diante do Ruud, que é um cara que é bem consistente jogando nas quadras duras, nas quadras rápidas. Esse é um confronto que já se mostrou muito mais favorável para o João, que ele conseguiu vencer agora em Montreal e também já venceu em Roland Garros, que é a principal superfície do norueguês. Então acredito que o desafio, por incrível que pareça, por mais que o ranking fale o contrário, o desafio do round 2 para o João vai ser um desafio maior do que o do round 3, se ele chegar lá. E aqui nas oitavas de final é que começa de fato o problema gigantesco, porque João enfrentaria muito provavelmente Taylor Fritz, que é um dos principais favoritos a vencer o torneio. O Zizou-Bergs realmente é um confronto que seria bem favorável para o João, mas o Fritz, existe um aspecto positivo para ele, porque ele foi eliminado precocemente no Masters 1000 de Montreal, poderia estar com algum tipo de desgaste físico, e agora em Cincinnati ele vem 100% fisicamente, teve alguns dias para focar somente nos treinos e agora certamente ele vai voltar com tudo e o saque dele vai ser ainda mais eficiente em Cincinnati, que tem uma quadra muito mais rápida do que a quadra de Montreal, que inclusive foi uma quadra que foi bastante criticada pelos jogadores do circuito, não só a quadra, como a bolinha também. Então o jogo do Taylor Fritz realmente vai ser um jogo muito mais efetivo contra o João, principalmente se ele precisar jogar contra o americano sem encontrar o primeiro saque, que é infelizmente o que está acontecendo com ele no momento. Já nas quartas de final, João Fonseca enfrentaria muito provavelmente Medvedev ou Rublev, lembrando que sempre tem os inscritos mais críticos que falam como se eu estivesse tratando que o João já venceu todos esses jogos. Tudo isso é uma suposição. Se ele ganhar dos holandeses, ele enfrenta o Ruud. Se ele vencer o Ruud, ele enfrenta o Fritz. E se ele vencer o Fritz ou o Bergs ou algum outro jogador, ele vai enfrentar provavelmente Medvedev ou Rublev, dois jogadores que são favoritos contra o João, mas ao mesmo tempo são dois jogadores que oscilam bastante, que muitas vezes perdem confrontos que eles são favoritos, como é o que aconteceu agora em Montreal. Então eu não me surpreenderia aqui
se o João conseguisse um upset diante dos dois. Então, até o momento, pelo que nós conseguimos ver, round 2, jogo complicadíssimo para o João. Round 3, um jogo complicado, mas não tão complicado como o round 2. Nas oitavas de final, um jogo muito complicado. Nas quartas de final, um jogo um pouco menos complicado, mas ainda assim o João não seria favorito. Na semifinal, aqui sim começa o maior problema possível, porque o Shelton, de fato, conseguiu demonstrar ser um matchup extremamente negativo para o João, não dá o menor ritmo para o João, saca muito bem, parece que está evoluindo muito bem todos os fundamentos do seu jogo, machucou bastante o João, inclusive subindo a rede, que não é uma das suas maiores características, e o Félix Auger-Aliassime, que é um jogador que justifica muito bem o seu ranking, justamente pelo desempenho que ele tem nas quadras duras e quadras rápidas. Então, realmente, o João precisaria se superar muito para poder vencer um confronto diante do Aliassime ou do Shelton nas semifinais, e na final aí o João provavelmente encontraria o Zverev, que teve uma zebra agora, acabou perdendo para o Grigspor em Montreal, mas eu não acredito que ele vai ter duas zebras consecutivas em 2 torneios diferentes, jogando diante de tenistas mal ranqueados ou abaixo dele no ranking, e o Djokovic, que é uma incerteza, porque ele sempre passa alguns períodos longos sem jogar, sem participar dos torneios, e quando volta, normalmente o velho consegue se manter muito bem fisicamente, consegue se manter muito bem tecnicamente e com ritmo, mas ainda assim é uma incógnita sobre o que aconteceria. De qualquer forma, o João enfrentou o Djokovic, foi uma partida sensacional, a partida mais importante da carreira do João, eu diria, e o João conseguiu levar a melhor. Então, meus amigos, é um chaveamento bem complicado, principalmente pelo confronto da primeira rodada, que no caso vai acontecer no round 2, contra 2 tenistas que vêm em um momento bem positivo, agora jogando em quadras rápidas, 2 caras que conseguiram ter uma sequência de 4 jogos aí no Masters 1000 de Montreal, em especial o Grigspor, que é um cara que conseguiu bater o Zverev, que não é uma coisa fácil de fazer esse ano, inclusive o João acabou encontrando o Zverev em Monte Carlo e não conseguiu vencer a partida. Então eu diria para vocês que a chance do João não conseguir ir tão longe no Masters 1000 de Cincinnati é uma chance alta, mas ao mesmo tempo, depois da partida dele diante do Shelton, o João falou que treinaria bastante para poder se reencontrar dentro das quadras, para poder voltar a ter o saque mais dominante, como ele teve em outros momentos, e eu acredito que ele deve estar tentando ajustar tudo isso. E aí eu digo para vocês, se o João de fato conseguir encontrar o seu primeiro saque, conseguir de fato ser um pouco mais efetivo nos seus serviços em quadras rápidas, ele vai ser um jogador muito mais perigoso do que ele conseguiu ser em Montreal. Eu não acredito que nas bolas trocadas o João esteja abaixo, não acredito que na devolução o João esteja abaixo. Vejo sim algumas evoluções do João em devoluções nas últimas partidas, tentando devolver mais de dentro da quadra, de uma maneira mais angulada. Então, acredito sim que a eliminação do João em Montreal aconteceu muito por conta do saque que ele acabou não encontrando, e pode ser que agora em Cincinnati seja um pouco diferente. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse chaveamento, sobre se você acha que é um chaveamento complicado, se é médio, se é difícil, se é fácil. Deixa aqui a sua opinião nos comentários e daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo uma live para conversar um pouquinho sobre o chaveamento de Cincinnati. Um abração para todo mundo, se inscreve, deixa o like e hype o vídeo. Tchau, tchau.